Glória a Deus, ao Rei dos Reis, a Jesus, toda a honra e toda a glória, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um privilégio estar aqui nesta noite, atendendo, não é nem um convite, pastor Gama, é uma convocação, né? Uma convocação, meu pastor, aquele que tanto me incentivou no começo da minha caminhada ministerial, sempre de forma exemplar, aconselhando, era nosso líder na rede de casais, lá da Tijuca, pastor Alexandre Gama. Me lembro 12 anos atrás da gente, eu missionário ainda, ele já pastor, e a gente evangelizando na 28 de setembro para a abertura dessa igreja, que não era aqui, era ali, ó, na 28, né? Na galeria ali, da Boas Novas. E semana passada conversávamos sobre isso, daqueles benditos evangelismos, né? Aqueles benditos evangelismos que fazíamos, e essa igreja, como uma semente, foi lançada à terra, ela morreu, ela germinou, ela brotou, ela floresceu, ela frutificou. E ela tem dado muitos bons frutos nesses 12 anos. Olha a comunidade dos macacos, olha a Nova Vida de Benfica, olha a Freguesia, olha Afonso Pena, olha para quem está lá pastoreando essas igrejas, e eu te digo, fruto dessa igreja, fruto da Tijuca, que teve a visão de plantar Vila Isabel. Honra quem é devido à honra, o nosso pastor, bispo Martinho Lutero, mas fruto também de um trabalho árduo, de fé, do pastor dessa igreja e de cada irmão dessa igreja, que semeia a sua oração, que semeia o seu trabalho, que semeia em evangelismo, que semeia em aconselhamento, que semeia com as suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, e assim as estacas da tenda do Senhor têm sido alargadas, meus irmãos. O reino de Deus tem avançado através da Nova Vida de Vila Isabel, que tem dado muitos frutos, frutos dos quais o Senhor tem se agradado, e que assim continue sendo até que Jesus volte para buscar a sua noiva. Amém? Que ele encontre a igreja de Nova Vida de Vila Isabel frutificando para o seu reino. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 17. O título da mensagem desta noite é: Por que buscar a Cristo? Por que buscar a Cristo? Eu quero falar nesta noite sobre pessoas que buscam a Cristo. E os motivos, a motivação dessas pessoas, os propósitos que essas pessoas têm em seus corações para buscarem ao Senhor. João capítulo 12, versículo de número 17 e versículo 18 também. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, é BD, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 9 da manhã, é isso mesmo? Então você vem para cá desembainhar a espada, amém? Vem para cá examinar as escrituras, daqui a pouco você vai achar o texto bíblico, né? Mais rápido do que o pastor. Amém? João 12, versículos 17 e 18, diz a palavra do Senhor: A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Palavra do Senhor. Amém? Já oramos?
E como aprendemos com o nosso bispo na escola de líderes, não vamos reorar. Amém? Cremos no poder da oração que já foi feita. E para ela nós já dissemos amém. Já oraram pela pregação, oramos pela pregação, pela minha vida, pelas vidas que aqui estão. Então vamos direto à exposição da palavra, do texto bíblico. Por que buscar a Cristo? Aqui vemos que uma multidão buscou a Jesus porque tomaram o conhecimento que o Senhor Jesus havia ressuscitado um homem chamado Lázaro, que residia com suas duas irmãs na cidade de Betânia. Quando a multidão tomou conhecimento que Jesus operara esse sinal, esse prodígio, essa maravilha, esse milagre, porque não é todo dia que a gente vê um morto ressuscitar, sim ou não? Eu vou te falar uma coisa, eu já ouvi um testemunho de um morto ressurreto. Pastor Eloir, hoje com 94 anos, nova vida lá no Espírito Santo, a época mais jovem, anos 80, aqui no Engenho Novo, nova vida do Engenho Novo, ali funcionava no Cine Santa Alice, antigo cinema Santa Alice. Certa vez, foi convocado às pressas por uma família de membros da igreja, com a notícia de que o chefe daquela família havia acabado de falecer, veio a óbito, no hospital onde havia sido internado na Ilha do Governador. Ele tomou conhecimento daquele óbito e foi para lá consolar a família. Só que no meio do caminho o Espírito Santo começou a ministrar ao espírito do pastor Eloir de que ele ia consolar aquela família de outra forma, restituindo a vida àquele que havia morrido. E o pastor Eloir, homem de Deus, mas disse que ficou temeroso naquele momento. Falou, será que isso não é coisa da minha cabeça? E começou a falar com Deus no caminho. Senhor, o teu nome não pode ser envergonhado. Senhor, o evangelho não pode ser envergonhado. Senhor, o teu servo não pode ser envergonhado. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou lá, eu vou dizer para aquele homem levantar daquele necrotério e ele vai sair vivo para a glória do teu nome. E assim o pastor Eloíro fez. E o homem ressuscitou. Você imagina o alvoroço que foi dentro daquele hospital, não imagina? Isso não é comum, meus irmãos. Embora Jesus tenha dito, quando deu poder aos seus discípulos, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai os mortos. Isso não é muito comum, você ver um morto voltar à vida. Mas AIDS tem cura? AIDS tem cura. Não estou dizendo paliativo, para postergar a vida, para dar um pouquinho mais de uma sobrevida, com um pouquinho mais de qualidade, aquele que é soro positivo. Eu digo, AIDS tem cura pela medicina? Não tem. Pois é, eu conheço alguém que foi curado de AIDS. Era soro positivo. Jesus limpou o sangue daquele varão. Então, meus irmãos, para Deus não há impossível. E tudo é possível ao que crer. E a multidão, quando tomou conhecimento que Jesus havia ressuscitado um morto, chamado Lázaro para fora da sepultura, pôs-se a buscar a Jesus. Eles fizeram algo bom, eles fizeram algo que era correto, buscar a Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6, nós somos exortados a fazer isso. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Qual foi o advérbio que você viu duas vezes no mesmo versículo? Enquanto. Ou seja, é um tempo que não vai durar para sempre. Temos que buscar ao Senhor enquanto temos tempo e
igreja. Enquanto essa oportunidade nos é dada tão graciosamente pelo Senhor. Porque existem 3 coisas que não voltam. Quais são? 1, a flecha lançada. 2, a palavra proferida. 3, a oportunidade perdida. 3 coisas que não voltam, meus irmãos. A flecha lançada, a palavra proferida, anote isso, e a oportunidade perdida. Por isso, quando a Bíblia diz, busquem ao Senhor enquanto vocês podem achá-lo, invoquem ao Senhor enquanto Ele está perto. É uma exortação que o profeta Isaías nos trouxe. Temos mesmo que buscar a Deus. Agora, quais são os nossos propósitos quando fazemos isso? Que motivos nos levam a buscá-lo? Os motivos certos ou os motivos errados? Eu quero falar nessa noite de 7 tipos de pessoas que buscam a Deus e seus propósitos variados. A primeira pessoa que eu quero usar como exemplo para falar de um tipo de pessoa que busca a Deus e seus propósitos é um rei chamado Herodes. Quantos já ouviram falar? Aí você vai perguntar, qual dos 3? Herodes Magno, chamado Herodes o Grande. Herodes Antipas ou Herodes Agripa ou Agripa. Herodes Magno, Jesus, bebê, recém-nascido. Herodes Antipas, Jesus, nos dias do seu ministério, aquele que mandou decapitar João Batista. E o Agripa, nos dias dos apóstolos, aquele que atravessou Tiago ao fio da espada, aquele que, comido de bichos porque não deu glória a Deus, expirou, morreu, para aprender a dar glória ao Rei da Glória, ao invés de se vangloriar dos seus fatos, dos seus atos, dos seus feitos. Mas eu quero falar do primeiro Herodes, Herodes o Magno, Herodes o Grande. Ele ouviu falar de Jesus por intermédio dos magos, aqueles que vinham do Oriente para adorar a Jesus. E ele, ouvindo falar, pela boca dos magos, vimos adorar o recém-nascido rei dos judeus. Ele, opa, espera lá, rei dos judeus? O rei da Judéia sou eu. Quem é esse outro aí? E Herodes desejou buscar ao Senhor. Mas com que motivo? Inveja, ciúme e desejo de matá-lo. Qual era a motivação de Herodes para buscar a Cristo? Inveja, ciúmes e desejo de morte. Meus amados irmãos, Herodes buscou a pessoa certa com os motivos errados. Você está aqui nesta noite buscando ao Senhor. Você está buscando a pessoa certa. Mas que os motivos que te levam a fazer isso sejam igualmente certos. Busca Jesus porque Ele é a pessoa certa, mas faça isso com os propósitos, os motivos certos. E não com os motivos de Herodes, que invejava, sentia ciúmes de Cristo e queria a morte de Cristo. Ao ponto de ter ordenado a morte dos inocentes. Olha, menino de 2 anos para baixo, morram todos, só para matar a Jesus. Esse era o motivo
da busca. O segundo tipo de pessoa que busca Jesus e seus propósitos, já citei eles aqui, foram os magos do Oriente. Mas esses tinham um outro propósito para buscar a Cristo. Eles ouviram falar de Jesus por intermédio das Escrituras e das profecias que falavam acerca de Jesus. E buscaram a Jesus com o intuito de, o que eles disseram? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Olha que motivo diferente do motivo de Herodes. Um queria a morte e o outro veio para adorá-lo. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus é espírito. Importa, ou seja, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Busquemos ao Senhor com o intuito verdadeiro de adorar a Deus. Porque Ele é o único digno de receber honra, glória, força, poder, adoração. O único. Isaías 42, versículo 8, diz a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Dia 12 está chegando aí, sábado que vem. Em 1980, numa canetada de um presidente da República, o Brasil passou a ter uma padroeira. É para lamentar, meus irmãos. Mas os verdadeiros adoradores só adoram a Deus, e em espírito e em verdade. Que nós possamos buscar a Cristo com o intuito de adorá-lo verdadeiramente. Diga isso aí para o teu irmão, para a tua irmã. Adore a Deus em espírito e em verdade. De todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Adore ao Senhor. Imagine esses homens saíram do Oriente. Uma caravana. E foram a Jerusalém. Se informaram. Onde é nascido? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E a informação é de que ele estaria onde? Em Belém, na Judéia, e não em Jerusalém. E eles esticaram mais um pouquinho a viagem. E Herodes, vai lá, vejam direitinho, se informem onde ele está e voltem aqui e me digam, porque eu também quero ir fazer o quê? Adorá-lo. O que ele queria? Matar a Jesus. Um falso adorador. Alguém que dizia adorar ao Senhor somente da boca para fora. Mas os magos tinham de fato esse propósito. E eles, quando encontraram a Jesus, expressaram assim ali a sua adoração, trouxeram ouro, incenso, mirra, se prostraram, reverenciaram. E olha que estavam diante de um bebê, mas eles já criam de todo o coração que ali verdadeiramente estava se cumprindo as Escrituras e que ele era o Messias que havia de vir. Decidiram buscar ao Senhor para adorá-lo. Terceiro exemplo de pessoas que buscam a Cristo, meus amados irmãos, com seus motivos, eu quero falar do cego de Jericó. Herodes ouviu falar de Jesus pelos magos. Os magos ouviram falar de Jesus através das Escrituras e seguiam a estrela que ia adiante deles. O cego
ouviu falar de Jesus por meio da multidão. O cego de Jericó era cego, mas não era o quê? Surdo. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouviu que Jesus estava passando pela cidade, o que ele fez? Ele buscou o Senhor. Porque ele tinha uma necessidade, meus irmãos. Ele tinha uma necessidade premente de cura. Tanto que quando ele encontra Jesus, Jesus faz uma pergunta meio óbvia para aquele homem. Sim ou não? Que queres que eu te faça? Imagina só. Um homem cego. Estava literalmente aonde? Na cara. A necessidade daquele homem. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Qual era o motivo da pergunta de Cristo? Jesus queria ver a fé daquele homem. Se ele tinha fé, de fato, de que Jesus poderia restaurar-lhe a visão. O Jesus que havia ressuscitado Lázaro. Será que alguém que levanta um morto, sepultado há 4 dias, também pode curar um cego, meus irmãos? E será que esse que curou um cego pode curar alguém de AIDS? Será que esse que cura de AIDS pode curar de câncer? Será que alguém que cura de câncer pode curar também de diabetes? Será que aquele que cura da diabetes pode curar da pressão alta? Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz a palavra de Deus: ontem e hoje, Jesus Cristo é o mesmo e será eternamente. Diga isso para o teu irmão aí, Jesus não mudou não, meu irmão. Ele é o mesmo. Ele continua curando, ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua regenerando, ele continua batizando com o Espírito Santo. Jesus não mudou. E a nossa fé também não pode mudar. O que queres que eu te faça? Fala para Deus, meu irmão. Abre o teu coração. Ainda que a tua necessidade esteja estampada na tua cara, que nem estava no cego de Jericó. Estava na cara qual era a necessidade daquele homem. O homem era cego, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Para saber se de fato ele cria que Jesus poderia atender a sua necessidade. E o cego ouviu falar de Jesus por meio da multidão e se pôs a buscar a Jesus. Porque ele desejou buscá-lo para ser curado. E ele começou a clamar. Mas por que ele clamava? Porque a Bíblia manda clamar. Jeremias 33, versículo 3, diz o quê? Clama a mim, e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E o homem se pôs a clamar na beira do caminho. E os discípulos, cala a boca, para de gritar, deixa de ser escandaloso. E quanto mais eles o repreendiam, mais alto ainda ele clamava. Às vezes a gente levanta um clamor, aí passa alguém lá fora e fala assim, o pessoal dessa igreja aí pensa que Deus é surdo. Você já ouviu isso, não já? Ou foi só eu? Pois é. Mas a Bíblia manda clamar. Eu vou falar baixo? Se o Senhor mandou eu clamar, eu clamo mesmo, meu irmão. E graças a Deus, Ele responde. Eu costumo dizer que a oração tem um problema. Sabe qual é o problema da oração? Um bendito problema. É que Deus ouve. E quando Ele ouve, Ele responde. O risco que você corre quando você ora é Deus ouvir a tua oração e te atender. Então, peça direitinho, viu?
Porque Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos esbanjardes nos vossos deleites. Então, peça com sabedoria. O cego de Jericó buscou Jesus, porque ele desejava buscá-lo para ser curado. O problema, meus amados irmãos, é que muitos se satisfazem com a cura. Muitos se dão por satisfeitos com a bênção e não buscam mais o abençoador. Lembra daqueles 10 leprosos? Quantos buscaram o Senhor? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? Era judeu? Um samaritano, criticado pelos judeus, mas foi o único que voltou para dar graças. Aí Jesus, vendo aquele homem, diz assim: não foram 10 os curados? Onde, pois, estão os outros 9? E Jesus diz para ele: fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Curado ele já tinha sido. Agora ele recebeu salvação. Os 10 foram curados, mas só um recebeu salvação. Meus amados irmãos, nesses anos de ministério, quantas vidas, eu falava isso ainda hoje com a minha esposa, enquanto voltávamos do culto lá no Recreio, que chegam na igreja como o cego de Jericó, com uma necessidade. E chega para a igreja: meu irmão, minha irmã, pastor, missionário, diácono, diaconisa, me ajuda em oração, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. A minha aposentadoria está lá agarrada, não sai de jeito nenhum. Ora, eu preciso disso, já estão querendo me fazer voltar a trabalhar. E a aposentadoria não sai, e eu não tenho condições, a minha coluna é isso, aquilo, aquilo outro. Aí a gente dobra os joelhos e ora, a aposentadoria está naquele processo há anos. Deus abençoa e a pessoa recebe a aposentadoria e pega a aposentadoria e faz o quê? Desaparece. Só queria a bênção, mas abriu mão do abençoador. Busque a Jesus pelos motivos certos. Não busque ao Senhor apenas por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele é. Por quem Ele é. E não apenas por aquilo que Ele faz. Não abra mão de Deus na tua vida. Não troque Deus pelas bênçãos de Deus. Porque as bênçãos do Senhor são consequências na vida daqueles que andam na presença do Senhor. Todas essas bênçãos te alcançarão. Se quiseres, me ouvirdes, obedecerdes a minha palavra, a bênção do Senhor vai alcançando, vai chegando. Eu vejo a trajetória do Renan, eu vejo as bênçãos do Senhor alcançando, mas eu vejo o Renan também servindo a Deus, eu vejo o Renan adorando a Deus ao longo desses anos, desde que ele chegou na igreja. São as bênçãos do Senhor. E isso alegra. Eu fico imaginando a alegria do pastor Alexandre Gama nessa igreja, ao ver o crescimento espiritual dos irmãos que aqui chegam, após serem evangelizados, serem discipulados, serem batizados e vão crescendo. Quantos irmãos foram batizados pelo pastor Alexandre Gama nesses 12 anos? E hoje são missionários, hoje são pastores de igreja, meus irmãos. Isso é crescimento espiritual. De gente que não se contentou apenas com a bênção, mas buscou o abençoador. Não buscou só pela bênção. Porque quem só vem pela bênção, quando recebe a bênção, vai embora.
porque se dá por satisfeito. O cego de Jericó, inclusive depois, ele queria seguir Jesus. Ele não queria só a cura. Ele queria ser discípulo do Senhor. O quarto tipo de pessoas que buscam ao Senhor e seus motivos foram os fariseus. Eles ouviram falar de Jesus por meio dos seus milagres. A fama de Jesus por toda a terra de Israel começou a se espalhar. Jesus curou um cego. Jesus curou o paralítico. Jesus ressuscitou um morto. Os fariseus começaram a ouvir aquilo e a ficar incomodados. E buscaram a Jesus. Mas qual era o intento, qual era a intenção dessa busca? Eles queriam acusá-lo. Buscavam a Jesus para acusá-lo. Ah, ele faz tudo isso, mas ele cura no sábado. E a lei não permite. Buscavam ocasião para acusar a Jesus. Motivo certo ou motivo errado? Motivo errado. Mais um exemplo de pessoas como Herodes, que buscavam a pessoa certa com a intenção do coração errada. Quando você dobrar os teus joelhos no teu quarto com a tua porta fechada para falar a teu pai que ouve em secreto e te atende no secreto, busque a Deus, porque você estará buscando a pessoa certa, mas que a intenção do teu coração também seja correta, meu irmão e minha irmã. Os fariseus estavam buscando a pessoa certa com a intenção errada. E depois dos fariseus, o quinto tipo de pessoas foram os principais sacerdotes, que ficaram sabendo de Jesus também através dos fariseus, que já estavam querendo aumentar o seu grupo, encontrar apoio na perseguição, e foram falar com os principais sacerdotes, e esses também se puseram a buscar o Senhor Jesus, quando ouviram falar de Jesus por intermédio dos fariseus, e decidiram buscar Jesus para fazer o que com Jesus? Prender Jesus. Diácono Renan falou aqui dos açoites, aquele chicote de couro, ponta feita de osso, meus irmãos, com a carne já fragilizada, sensível, porque quando a gente está debaixo de pressão intensa, a gente fica sensível. A sensibilidade era tanta que Jesus chegou a suar como gotas de sangue, meus irmãos. Mas não arrefeceu na sua fé, não desistiu de cumprir o propósito para o qual foi enviado pelo Pai a esta terra. Foi até o fim na sua missão, foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz, meus irmãos. Apesar das circunstâncias, de ver o seu povo, o seu próprio povo, como diz João capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje de manhã o pastor Abelardo Filho, conservo nosso lá no Recreio, ministrando a Santa Ceia, ele falou, tem um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus, né? É corrente esse pensamento. Pessoas que não têm nada a ver com Deus, não tem comunhão, não tem intimidade, mas falam, mas eu também sou filho de Deus. O que a Bíblia diz, que quem recebe o poder de ser feito filho de Deus, são aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. E ser filho de Deus é ter poder na tua vida, meu irmão.
é ter poder. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e nada vos poderá causar dano nenhum. Isso é poder. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, falarão novas línguas. Se lhe derem alguma coisa mortífera para beber, não lhes causará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é poder que Deus dá a um filho de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Para você chegar num pavilhão de isolamento, onde as pessoas a princípio não poderiam nem sequer receber visita, e encontrar lá uma pessoa moribunda, soro positivo, na pele e no osso, e ministrar vida, onde havia a iminência da morte. Meses depois, você está no Guanabara da Maxwell, fazendo compras, e toma um tapa. E aí, pastor? Quem és tu? Sou aquele varão lá que o senhor visitou, lá no hospital da Curicica, Hospital Rafael de Paulo e Souza. Rapaz, está diferente. Deus limpou meu sangue, pastor. Não sou mais soro positivo, não tenho mais AIDS. Ser um filho de Deus pela fé no nome de Jesus é receber poder para fazer a obra de Deus e glorificar o nome de Deus nessa terra. Crês tu que eu possa fazer isso? Era a pergunta que Jesus estava fazendo nas entrelinhas para aquele cego em Jericó. Por quê? O problema estava na cara, meus irmãos. Mas Jesus quer ver a nossa fé. Sabe por quê? Hebreus 11, versículo 6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, não. É impossível. Precisamos crer. Busque a Deus de todo o teu coração. Busque ao Senhor com fé, busque ao Senhor com os motivos certos, busque o poder de Deus para a tua vida, não para você se vangloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, no teu ministério, na tua família, em tudo que você fizer. Senhor, não é para mim não, é que nem João Batista, que eu diminua e que ele cresça. João 3,30. É necessário que eu diminua. Se preciso que eu desapareça, Senhor. Mas que o teu nome cresça. Que o teu nome seja glorificado. Sexto e penúltimo tipo de pessoas que buscam ao Senhor Jesus. A multidão. A multidão ouviu falar de Jesus por meio das suas obras. Você leu aí, verso 17 de João, capítulo 12. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Pode ser o pastor Eloí o vaso, pode ser o pastor Celso o vaso, pode ser o diácono Renan Malta o vaso, mas quem opera o sinal é o Senhor Jesus. Nós somos apenas os vasos, os instrumentos. O poder é de Deus, meus irmãos, e a glória também é dele. Diga aí para o teu irmão, a vitória é nossa, mas a glória é do Senhor que nos dá a vitória. Igreja de Nova Vida de Vila Isabel é uma igreja triunfante, vitoriosa, mas a glória é de Deus. Ao Rei dos Reis, toda a honra e toda a glória. E Ebenezer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Ele tem cuidado de nós. E a multidão ouviu falar de Jesus por meio das suas obras. Ressuscitou um morto! E decidiu buscá-lo. Mas decidiu buscar a Jesus, primeiro para saciar a sua fome, depois para buscar também os seus milagres. Eles tinham necessidades também. E Jesus supre as nossas necessidades.
Isaías capítulo 1, versículo 19, diz a palavra de Deus: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga aí para o teu irmão, comer bem está na Bíblia. E é promessa de Deus. Você vai numa festa de crente, o que a gente ouve sempre é aquele ditado popular, né? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É ou não é? Eles estavam com fome, a multidão foi buscar Jesus. Mas eles buscavam a Jesus pela comida? Eles buscavam a Jesus. E Jesus, vendo que já estava alta hora, né? Já se fazia tarde, falou: bom, não vamos despedir o povo com fome. Se você tem buscado ao Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Mateus 6,33, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Estão me buscando, estão com fome, eu vou alimentá-los. Deus não vai deixar você passar necessidade enquanto você o busca de todo o teu coração. Não vai, porque Deus é justo. Rei Davi, Salmo 37, versículo 25, disse: fui jovem, e já agora sou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não permite isso. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. É a promessa do Senhor. A multidão buscava Jesus porque tinha fome. E também por seus milagres. Mas Jesus nunca os desapontou. Mas não deixava também de pregar a verdade para eles. E muitos que estavam ali só por causa do pão, se você ler João capítulo 6, você vai ver que muitos já não o seguiam. João capítulo 6, versículo 66. Tinha um monte de crente 666 aqui. João 6,66. Olha o perfil do crente 666. Fácil guardar essa referência bíblica, né? 6,66. Aí eu falo, isso aqui é o crente 666. Diz aqui: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Sabe qual é o crente 666? É aquele que não persevera na caminhada de fé, que olha para trás, que tira a mão do arado, é aquele que retrocede. Diz aqui que muitos já não andavam com ele. Sabe aquela hora que o discurso começa a ficar duro, começa a confrontar, começa a exigir uma mudança de postura, correção de atitudes? Hoje eu dou graças a Deus que o Renan está aqui. Vem, Renan. Mas, já fui duro com esse varão aqui, sabe? Já dei uns puxões de orelha lá no começo. E graças a Deus por isso. Que não ficou um crente mimado. E ele aqui falou, obrigado. Porque se vai para gabinete, fala, não, só fazer cafuné, meu irmão. Quando a situação apertar e o discurso ficar mais duro, sabe o que acontece? Retrocede. Teve uma turma que falou assim, duro, capítulo 6 aqui, duro esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E era Jesus pregando. O Jesus que eles tinham visto ressuscitar morto, curar leproso, curar cego, botar paralítico para andar, surdo para ouvir, mudo para falar, que multiplicava os pães,
e os peixes para alimentá-los. Quando deu um apertão, não, esse discurso aí está muito duro. Ó, João 6,66. Só quer ouvir aquilo que agrada. Isso não é verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador que adora ao Senhor em espírito e verdade, que busca a Deus de todo o seu coração, vai ouvir palavras que vai querer sair da igreja voando, glorificando o nome do Senhor, e no domingo vai voltar. Mas vai ter dia que ele vai ouvir o cajado aqui, e no domingo seguinte, na quarta-feira, ele vai estar de volta. Porque o Espírito Santo, se você ler o grego, koiné, o original do Novo Testamento, Espírito Santo está lá, parácletos. Duas traduções possíveis: consolador e exortador. O mesmo Espírito que consola é também aquele que exorta, corrige, repreende, admoesta. Só que essa turma aqui só queria buscar Jesus para ouvir as bem-aventuranças. Para ver Jesus multiplicando os pães e os peixes. Passamos na porta de uma igreja agora, vindo para cá. Eu não ia falar não, eu vou falar. Parei no sinal. A igreja toda preta, por dentro e por fora. Toda. Nem placa tem, já está lá uns 6 meses. Primeiro eu falei, bem, tá, tudo bem. Vamos botar a placa. Mas passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, não tem placa. Aí hoje, como eu parei em frente, eu ouvi um trechinho da pregação. Irmãos, quarta-feira que vem aqui um testemunho do irmão que estava precisando de 200 mil reais. Ageu 2:8 diz que Deus, o Senhor, o que Deus diz? Minha é a prata e meu é o ouro. Pertence ao Senhor. Está na mão de Deus. Se Ele quiser te dar, te abençoar, suprir todas as tuas necessidades, te enriquecer, Ele vai fazer. Mas eu não vou buscar Deus por isso. Isso não é o propósito correto para eu buscar ao Senhor. Se eu for chamar as pessoas para vir para a igreja apenas para ouvir testemunho de irmão que foi abençoado com 200 mil reais, com 1 milhão de reais, que virou empresário, que está com casa, cobertura de frente para o mar, esse não é o evangelho que eu prego, meu irmão e minha irmã. Se quiser me chamar na igreja para pregar esse evangelho, nem me chame que eu não vou. Então quem me convida para pregar já sabe qual é o evangelho que o pastor Celso prega. E não é esse evangelho que, lamentavelmente, a gente tem ouvido em muitos arraiais evangélicos por aí. Aí você passa lá, olhei assim, falei, rapaz, 6 meses de igreja, diácono Renan. Quantos anos tem essa igreja? 12 anos. Busque ao Senhor Jesus enquanto pode achá-lo. Invoquem ao seu nome enquanto ele está perto, mas faça isso com os propósitos certos, com a intenção certa, com a motivação correta. Para concluir, Maria de Magdala, Maria chamada Madalena, ela também tipifica aqueles que buscam ao Senhor Jesus.
Maria buscou a Jesus porque ouviu falar de seu ministério. Tem um texto de Lucas, capítulo 8, versos 1 ao 3, que diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Maria foi buscar a Jesus porque era literalmente uma endemoninhada. Tinha uma casta de demônio. Um demônio faz uma arruaça na vida de uma pessoa. Você imagina 7. Imagina a tormenta, o inferno que era a vida de Maria Madalena. Devia ser um atuando em cada área. Uma na área familiar, outra na saúde, outra na área profissional, nas finanças, cada um com a pata suja agarrada numa área da vida da Maria Madalena. E Jesus, que tinha como base do seu ministério a cidade de Cafarnaum, que fica também no entorno do mar da Galileia, mar, por assim dizer, porque não é um mar, é um lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Então você vai margeando o lago e você vai passando Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, você vai andando. Jesus ia andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e os 12 iam com ele. E aqui diz que quando Jesus chega na cidade de Maria, que é uma das cidades costeiras ali, às margens do mar da Galileia, chamada Magdala, aquela mulher, nas entrelinhas, tem um encontro com Jesus. Ela buscou ao Senhor Jesus. E ela foi liberta, meus amados irmãos. Porque a palavra de Deus diz em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus libertou, está liberto, meu irmão. E ela foi liberta daquela tormenta. E ela se pôs a servir a Jesus. Ela buscou, recebeu aquilo que era o objeto da sua busca, mas ela se tornou uma discípula do Senhor Jesus, uma seguidora de Jesus. E Deus honra os seus discípulos, você sabe disso, né, meu irmão, minha irmã? Quem foi a primeira pessoa que a Bíblia diz que viu o Filho de Deus ressurreto? Quem foi? Maria. Rabone. Mestre. Foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição. E ela se prostrou para adorá-lo. Mais um exemplo de pessoas que buscam a Deus com a motivação certa. Buscou porque tinha necessidade, vivia atormentada por uma casta de demônio, mas continuou seguindo e servindo a Jesus Cristo depois que recebeu a sua bênção, a sua vitória. Não abandonou a Jesus Cristo. Nos pés da cruz, quantos discípulos tinham? Homens, dos 12. João, o discípulo amado. E as 3 Marias. Uma delas era quem? A Madalena. A mãe de Jesus, não podia ser diferente. A outra Maria, que a Bíblia assim chama, né? A outra Maria e a Maria Madalena. As 3 Marias e João. A Madalena estava lá,
no pior momento, no momento mais difícil do Senhor Jesus Cristo. Porque tem gente que quando a igreja está muito bem, está junto. A igreja passa um momento difícil, pronto. Já começa a criticar, já começa a murmurar. Soube de uma igreja recentemente, onde as pessoas começaram a criticar a liderança, no momento de transição, no momento de mudança, e mudança sempre gera desconfortos, e muitas vezes a gente se acomoda, né, no conforto. E houve uma necessidade de mudança, e as pessoas começaram a criticar a liderança, e a falar que a igreja estava uma bagunça, que faltava cajado naquela igreja. Meu irmão, a igreja está lá há 10 anos, uma bênção, já batizou centenas de vidas, discipulou, batizou, evangelizou. Como é que essa igreja é uma bagunça? Como é que essa liderança não presta? Mas por quê? Porque o momento não era favorável, o momento era crítico. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. O tentador é o diabo, meus irmãos. E o diabo, quando nos tenta, ele tenta com o propósito de produzir em nós a impiedade. Aquilo que há de pior em nós. E a impiedade pode vir com cara de infidelidade, de ingratidão, de murmuração, uma série de formas. Deus não nos tenta, Deus nos prova. E Deus prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Jesus não foi poupado. Jesus foi provado, mas foi aprovado, porque Ele foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz. Aqueles discípulos que ficaram ali embaixo, nos pés da cruz, foram provados, porque muitos, no momento difícil de Jesus, que é o cabeça da igreja, já não queriam andar com Ele. Tomé mesmo foi um, né? Vamos voltar para Jerusalém? Vamos nós. Morrer com Ele. Pedro, Senhor, vou contigo para a prisão e até mesmo para a morte. Cocoricó. Jesus disse, Simão, essa noite antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Cantou ou não cantou? Sejamos verdadeiros adoradores, amém, meus irmãos? Que buscam a Deus em espírito e em verdade e de todo o nosso coração. Essa igreja tem sido assim. Eu vejo pessoas aqui que estão aqui desde o começo, Renan. Desde o começo. Exemplos de perseverança. Momentos difíceis certamente aconteceram nessa igreja. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem cuidado de nós. E que nós possamos continuar fiéis ao Senhor. Em meio às lutas, às dificuldades, Deus não desamparou, não vai desamparar, não vai abandonar. E que nós também sejamos verdadeiros adoradores. Sempre buscando ao Senhor em primeiro lugar. Enquanto podemos achá-lo, amém? 3 coisas que não voltam, meus irmãos. Quais são? A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Não perca a oportunidade de adorar a Deus enquanto Ele nos dá a oportunidade. Amém, meus irmãos? E de servir ao Senhor. Glórias a Deus. Essa era a mensagem que eu tinha a compartilhar com a igreja nesta noite, da parte de Deus, o nosso Pai, e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, em nome de Jesus. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar nesse momento, amém? Pai amado, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus te damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de oração, Senhor, para buscar a tua face, para te adorar, para te servir, para te glorificar, para ouvir a tua palavra. Esse lugar foi consagrado ao Senhor, foi consagrado ao nome do Senhor. O Senhor está com os teus ouvidos atentos, meu Pai, a toda oração que é feita
nesse lugar. Se o teu filho e a tua filha te buscarem de todo o coração, em espírito e em verdade, te adorarem, certamente serão ouvidos pelo Senhor e terão a resposta da sua oração atendida, meu Pai. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor dessa igreja, abençoa, Senhor, a esposa, a irmã Luciana, a diaconisa Luciana, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o Mateus, a Débora, Senhor, lá naquele estudo dela, fora do país. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e guarda cada membro dessa família de Nova Vida de Vila Isabel. Abençoa, meu Deus, cada família que está sendo representada nesta noite. Abençoa o ministério de cada um dos irmãos, a vida, a saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Dá aos teus servos saúde, meu Deus, saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o ministério de louvor dessa igreja. Abençoa, meu Pai, a evangelização. Abençoa o discipulado. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os grupos de vida. Abençoa cada ministério, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra ao amado diácono Renan Malta. Amém. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente em nome de Jesus.